Bom, agora nós vamos navegar aqui na tela plano de natureza financeira, ok? Visualizando aqui no DER, nós temos aqui uma tabela, plano de natureza financeira. Bom, aqui no sistema nós temos aqui a chamada a esta função. Então, plano de natureza financeira. Nós temos aqui uma grid, tá? E com seus respectivos botões de Insert, Edit, Delete e Reload e Save, tá? Então vamos inserir aqui um registro como teste. Nós definimos aqui também uma máscara, ok? E salvamos esse registro. Verificando aqui no banco de dados, nós temos aqui a tabela plano de centro resultado. Aliás, é plano natureza financeira, ok? Então aqui está o registro que nós acabamos de incluir, ok? Outra funcionalidade que nós temos é a edição do registro. Então nós podemos aqui clicar no botão de Edit, tá? Alterar o que for necessário e depois salvar essas alterações. Então verificando aqui no banco de dados novamente, nós verificamos que foi alterado lá o registro do plano de natureza financeira, ok? Outra funcionalidade também é a exclusão do registro. Então clicamos aqui no botão Delete Button, ele solicita a confirmação, nós confirmamos e ele exclui lá do banco de dados o registro que nós selecionamos, ok? Bom, então vamos visualizar aqui o código-fonte desta tela, das funcionalidades desta tela, ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.contas-a-receber.cliente nós temos aqui a classe plano natureza financeira grid. Aqui está, ok? Bom, vamos visualizar aqui o código fonte, tá? Lembrando novamente que nós utilizamos aqui, estendemos esta classe da classe internal frame lá do OpenSwing, tá? Aqui no construtor da classe nós incluímos aqui como parâmetro o plano natureza financeira grid controller, tá? Que vai ser o controller desta nossa tela. E está aqui a classe plano natureza financeira controller, ok? Então nós definimos o controller dessa nossa grid, que é a grid onde está sendo listado os planos de natureza financeira, ok? Nós definimos aqui o controller e o grid data locator desta grid, tá? Lembrando que esta classe plano natureza financeira grid controller deve estender a classe grid controller e implementar a classe grid data locator, tá? Nós criamos aqui um método getGrid1, ou seja, neste método nós buscamos lá a grid control 1, que é a nossa grid aqui da tela planos de natureza financeira. Nós temos aqui 3 colunas, tá? Que é o ID, nome e máscara, que são os atributos desta nossa tabela plano de natureza financeira, ok? Bom, aqui nos atributos da nossa grid nós definimos aqui como VO class name, a classe com.t2tirp.contas-a-receber.plano natureza financeira VO, tá? Nós também vinculamos aqui os botões aqui de navegação, tá? Bom, vamos aqui agora visualizar o controller dessa nossa tela. Bem, aqui nós definimos qual que é o request name lá no lado do servidor, que é plano natureza financeira action, ok? Então nós vamos aqui no pacote com.t2tirp.servidor, nós temos aqui a classe plano natureza financeira action, ok? Então aqui nesta classe nós temos aqui o nome da requisição, plano natureza financeira action, que está conferindo com o nome que nós estamos solicitando aqui para o servidor, né? O nome da requisição no servidor, ok? Continuando aqui, nós temos o método loadData. Nós informamos aqui como parâmetro qual que é a ação que será executada lá pelo servidor, no caso a ação de load. Então, da mesma forma que nas outras telas, nós temos aqui
no método execute command, ele vai identificar qual ação que ele irá executar naquele momento. Então, no caso aqui será a ação de load e vai executar o método load, ok? Aqui no método load, ele vai carregar para a gente todos os planos de natureza financeiras cadastradas no sistema, tá? Aqui no método insert records, nós temos aqui também a inclusão de um parâmetro, que é a ação que será executada, como no caso a ação será de insert, ok? E o parâmetro que o objeto que será inserido no banco de dados, tá? Então aqui no lado do servidor, ele identifica que a ação é de insert e executa aqui o método insert. Então ele busca lá nos parâmetros informados pelo lado do cliente, pela requisição do cliente, ele busca quais objetos serão inseridos e cadastra esses objetos lá no banco de dados, ok? Então, continuando aqui no controller, nós temos o método update records, tá? Neste método update records, nós criamos aqui também um hash map, onde nós incluímos aqui a ação que será executada no servidor, neste caso será a ação de update. Incluímos também dois parâmetros, que são os objetos antes das alterações e os objetos alterados, tá? Nós solicitamos lá a requisição para o servidor aqui verifica que a ação a ser executada é uma ação de update e executa aqui o método update. Então aqui ele busca quais são os objetos que serão alterados, tá? Então ele busca aqui os objetos antes da alteração e os objetos já alterados e salva as devidas alterações lá no banco de dados, ok? Bom, aqui também nós temos o método delete records, tá? Onde nós também temos um hash map, onde nós incluímos aqui como parâmetro qual ação que será executada, no caso será a ação de delete, ok? E quais objetos que serão excluídos, tá? E ele solicita essa requisição lá para o servidor. Então a requisição aqui, o servidor aqui identifica que será uma ação de delete e executa aqui o método delete. Ele busca lá nos parâmetros quais objetos serão excluídos e realiza as devidas exclusões, ok? Bom, dessa forma aqui finalizamos os métodos da nossa classe, da nossa tela planos de natureza financeira.